Hoje nós vamos falar de uma autora moçambicana, hoje nós vamos falar de literatura africana, hoje nós vamos falar da ilustríssima e brilhantíssima Paulina Chiziane. Paulina Chiziane nasceu na província de Gaza, em Manjacaze. À medida que foi crescendo ali nos subúrbios de Maputo, em Moçambique, ela acabou tomando gosto pela literatura. O pai dela era um protestante, alfaiate, e era um ativista e antinacionalista. O pai dela, por exemplo, na casa dela, exigia que se falasse somente o chope, que é o idioma local ali, né? A mãe dela, ela foi uma camponesa. E a Paulina Chiziane, ela teve a oportunidade de estudar numa escola católica e depois em escolas secundárias, é onde ela conheceu aí os valores, digamos assim, ocidentais e acabou por desenvolver o seu conhecimento na língua portuguesa. Ela se casou, também tinha aí os seus 19 anos, depois se separou, já com 2 filhos, enfim. Isso é parte da biografia da nossa querida Paulina Chiziane, autora de vários livros que nós vamos discorrer aqui no decorrer da nossa resenha literária a respeito de literatura africana. Uma coisa importante também é citar sobre Paulina Chiziane, que é o seguinte: ela, na juventude dela, ela participou ativamente da FLELIMO, que era a Frente de Libertação de Moçambique, aquela revolução moçambicana que fez com que eles ficassem independentes de Portugal. Ela trabalhou na Cruz Vermelha, depois do conflito trabalhou em algumas associações femininas da Zambésia. Isso é importante porque isso faz parte da produção literária da Paulina Chiziane, e vocês vão notar nos livros da Paulina Chiziane que ela fala principalmente de personagens femininas, personagens fortíssimas, e não pensem vocês que as personagens de Paulina Chiziane eram personagens inocentes, boazinhas. Algumas personagens eram bastante controversas, algumas personagens eram guerreiras e algumas personagens tinha aquele ranço medroso, tinha aquela coisa da submissão do sexo frágil diante daquela sociedade machista que impera até hoje na sociedade moçambicana e muito ao gosto do opressor, né? Ela se afastou da política para se dedicar à vida literária e nós agradecemos muito por isso. Ela fez isso depois que aconteceu a Revolução Moçambicana e ela se decepcionou muito com o viés político com que o país estava sendo governado. Ela resolveu então abandonar a política e se dedicou à literatura, e a gente agradece muito porque Paulina Chiziane é uma dádiva para quem lê português. Aliás, ela é traduzida para vários países, em vários idiomas, então ela é uma autora de cunho internacional. A Chiziane, isso é interessante também dizer, ela se classifica como uma contadora de histórias. Isso, para mim, já de saída, isso faz com que eu me torne um fã incondicional dela, porque sabem vocês, da literatura irreverente, que o professor Boia é fã incondicional de contistas. Eu gosto de histórias curtas e eu gosto daquela coisa de contação de histórias, de craveirinha, eu gosto da contação de histórias de Mia Couto e não podia fugir à regra, gosto do viés literário de Paulina Chiziane as well. Ela não se considera uma romancista ou uma escritora. Ela estreou em 1984, publicando para algumas revistas, Domingo e a revista Tempo. E depois ela estreou nos romances, como por exemplo Balada do Amor e do Vento, de 1990. Este Vento do Apocalipse, de 1993, que é um romance sobre a guerra da independência de Moçambique e também que fala sobre muito do comportamento ritualístico do africano moçambicano. Depois ela veio no ano 2000 com O Sétimo Juramento e O Alegre Canto do Perdiz de 2008. Este romance também é um romance imperdível, apesar de que, galera da literatura irreverente, nós vamos nos ater aos ventos do apocalipse. Por falar em voodoo, por falar em mitologia africana, por falar em feitiçaria e guerra, eu vou pedir a todos que se inscrevam no canal, que dê um like, ative a sinetinha, porque senão eu vou escrever para Chiziane, pedir para os deuses da guerra deles vir puxar o dedão de cada um de vocês que não se inscrever depois que assistir esta resenha literária, tá bom? Brincadeiras à parte, a literatura da Paulina Chiziane normalmente denuncia a marginalização das mulheres moçambicanas e contempla dignamente as diferenças e as diferentes esferas culturais moçambicanas, sendo a literatura dela um instrumento de reconciliação entre essas mulheres. Eu vou ler para vocês um parágrafo que eu extraí do romance Ventos do Apocalipse para que vocês tenham ideia da força da mulher na guerra em Moçambique. Eu extraí aqui um parágrafo de Ventos do Apocalipse que ilustra muito a força da mulher e dos personagens de Paulina Chiziane. Vou ler para vocês. Vushene estava atrás da porta empunhando a katana com força de mulher. No momento certo, deu o golpe certo. Na agonia do adeus, Manuna vira a ponta do punhal rasgando verticalmente o ventre de quem o fere. Vushene e Manuna, 2 irmãos que partilharam do mesmo ventre, do mesmo leite, do mesmo amor e do mesmo ódio, tombam na mesma batalha. De horrores como este se faz a guerra em Moçambique e deles nasceu o Vento do Apocalipse. Esse foi o segundo romance da nossa queridíssima escritora Paulina Chiziane. Olha que interessante isso. Num dos 3 contos que abrem o livro aparece uma personagem chamada Massupai, que ela foi uma mulher
Pra você ver como a Paulina Chiziane, ela não fala somente da inocência da mulher. Ela foi uma mulher, essa mulher ela foi capaz de matar os filhos e trair a própria aldeia. Ela quis mostrar com isso que as mulheres não são somente vítimas da guerra. Nessa guerra vi casos concretos, ela diz. A Renamo tinha um truque muito bom. Renamo era a força revolucionária deles lá. Quem fazia o trabalho de reconhecimento nas aldeias e nas zonas que eram atacadas eram as mulheres. As mulheres iam ali dissimuladamente, normalmente uma mulher muito atraente, uma negra de 1,80 m, muito linda, voluptuosa, com aquelas vestimentas chamativas. Ela aparecia na aldeia, conversava, ia lá buscar uma água, observava, porque ela conhecia todas as táticas de guerra. E era depois ela quem dava o sinal para as tropas atacar. Essas mulheres davam o sinal e as tropas estavam escondidas ali nos arredores. Então os estereótipos colocados à imagem da mulher funcionaram muito bem nessa guerra, porque todo mundo se derretia para as mulheres. Aí a força do feminismo reinava. Ninguém se deu conta disso, galera. Então ela fala assim, quando eu digo que as mulheres são invisíveis, elas são invisíveis em todos os aspectos. Não é homem, não representa perigo. Vai nessa, vai vendo. Neste livro, segue a Chiziane, eu descrevo essa parte horrível da guerra, mas não escrevi tudo. Eu não descrevi todos os episódios, porque tem coisa que é impossível a gente contar. Interessante que também em eventos de apocalipse, nós temos a incompatibilidade entre as crenças, nós temos a política do opressor, nós temos histórias de feitiçaria, nós temos o paralelo entre dois mundos, aquele atual, feito de realidades novas, cheio de evolução, e aquele que é imposto, que vem do passado, da tradição e da cultura africana, das crenças e dos mitos africanos. Uma dualidade muito característica na literatura africana e dos africanos em particular, não é verdade? A Paulina Chiziane, ela faz uma observação e uma pergunta. Como é que se consegue gerenciar a dualidade, a coexistência de mundos tão díspares, tão diferentes? A que crença devemos recorrer quando nos surge uma desgraça? Esse é o grande dilema, esse é o grande trunfo do opressor. Ele enfraquece a mitologia, ele enfraquece a crença das religiões africanas, impondo a crença da religião católica, normalmente protestante, enfim. A Paulina Chiziane faz uma observação muito interessante também, dizendo: os padres que me ensinaram dizia que recordar os meus antepassados era ser pagão, mas recordar ali um Santo Antônio, uma Santa Teresinha, era ser cristão. E é nesse mundo duplo que nós vivemos e que eu procurei descrever os episódios terríveis, catastróficos e apocalípticos da Guerra de Moçambique no livro de 1999, Ventos do Apocalipse. Então, galera, espero que vocês tenham gostado deste breve apanhado sobre o livro da Paulina Chiziane, Ventos do Apocalipse, que fala sobre os horrores da Guerra de Moçambique. Até a próxima!